Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de divisão celular e agora nesse slide eu vou falar para vocês sobre as diferenças básicas entre mitose e meiose e mais para frente, nessa aula ainda, a gente vai falar sobre as fases da mitose. Então vamos lá. Aqui na mitose, pessoal, ocorre apenas uma divisão celular. O que isso significa? Significa que a gente vai ter só um processo com aquelas fases que eu já falei para vocês, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, nós vamos ter apenas essas 4 fases e é um único processo. Então, vai ser apenas uma única divisão celular. Já na meiose, nós vamos ter 2 divisões celulares. Lembra que eu falei com vocês que a meiose ela é um pouco mais complexa e que a gente vai ter basicamente 2 fases? Então, essa prófase, metáfase, anáfase e telófase, essas fases elas vão acontecer 2 vezes. Então, vão acontecer 2 divisões celulares na meiose, ok? Na mitose, nós temos a produção de 2 células no final. Enquanto que na meiose, nós vamos ter, no final do processo, 4 células. Só lembrando que na mitose, essas 2 células filhas que são formadas no final, elas vão ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, da célula inicial. Então, se por exemplo, na nossa espécie, as nossas células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos cada, as células comuns, também chamadas de células somáticas. Anotem esse nome no caderno de vocês. Então, essas células do nosso corpo, de forma geral, são células comuns, células somáticas, células diploides. Então, esses nomes são sinônimos dessas células comuns que nós temos no corpo, ok? Então, olha, na meiose, nós vamos produzir no final 4 células, no final do processo, só que essas 4 células, elas vão ser haploides. O que isso significa? Isso quer dizer que essas células finais, essas células filhas, vão ter metade do número de cromossomos da célula mãe, da célula inicial. Então, mitose, 2 células são formadas com a mesma quantidade de cromossomos, enquanto que na meiose, 4 células são formadas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Continuando, em mitose, as células filhas são geneticamente idênticas. Essa palavra aqui ela é chave para o processo de mitose. Então, as células vão ser idênticas, geneticamente idênticas à célula mãe. Ou seja, se a célula mãe é diploide, as células filhas também vão ser diploides. E essa palavra diploide é a mesma coisa que 2N, já explicamos na aula anterior. Em meiose, o que acontece? As células filhas, como tem metade do número de cromossomos, elas vão ser chamadas de haploides, que é a mesma coisa que N, ou seja, contém metade do material genético da célula mãe, que é diploide. Então, cuidado com isso. Revisando aqui, na mitose, a célula mãe vai ser diploide e as 2 células filhas também vão ser diploides. Então, é diploide e diploide. Na meiose, nós vamos ter uma célula mãe diploide com o número total de cromossomos e vão nascer as filhas, 4 células filhas, haploides. Então, cuidado com isso, não confundam. Na mitose, o processo ele é equitativo. Por quê? Por que equitativo? Porque nós vamos produzir células com a mesma quantidade de cromossomos, então o número não muda. Enquanto que na meiose, como reduz o número ao meio, o nome do processo ele é reducional, porque vai reduzir o número de cromossomos. Na mitose, uma célula pode gerar muitas outras, então toda vez que o nosso corpo precisa de fazer divisão celular,
mitose, por exemplo, para cicatrização, para produzir células novas, por exemplo, esse ciclo ele pode se repetir sempre que necessário. Agora, já na meiose, não. Aqui são formadas apenas 4 células filhas, porque, como eu falei para vocês, a meiose ela serve para a produção de gametas, então esse ciclo não precisa se repetir várias e várias vezes. Apenas quando necessário. Então, apenas 4 células filhas são formadas. Próximo, mitose, processo característica das células somáticas. É um outro nome que a gente dá para a célula comum, as células do nosso corpo de forma geral. Então, são células somáticas. Tem outros nomes também, são células diploides, são células 2N, então todos esses nomes aí é o mesmo sinônimo que célula somática, célula comum. Enquanto na meiose, esse processo é para quê? É para a produção de gametas, que é a mesma coisa que células germinativas. Então, se por exemplo, se no homem tem produção de espermatozoide, o espermatozoide ele é chamado de célula germinativa. Se na mulher tem produção de óvulo, o óvulo é chamado de célula germinativa. E temos também esporos, mas esse assunto de esporos é matéria do 2º ano, ok? Então é isso que vocês precisam saber. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens para a gente diferenciar um pouquinho mais. Então, essa primeira imagem aqui representa uma pessoa que se machucou, né? Tá com ferimento aqui na perna. E aí, gente, quando o corpo precisa repor as células de um ferimento, por exemplo, qual que é o processo de divisão celular que vai ocorrer? É a mitose. Então, a mitose, gente, ele é o processo que acontece em basicamente todos os fenômenos do nosso corpo, todos os processos. Vai ser mitose. Então, aqui eu coloquei como exemplo cicatrização. Aqui no segundo exemplo eu coloquei o câncer. Nesse caso aqui, eu coloquei câncer no colo do útero, coloquei uma imagem aqui. Então, aqui está representando algumas células, representando o câncer. O que é o câncer? É um processo de mitose que está muito acelerado. Então, as células elas se multiplicam sem pausa. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de células podendo formar tumores e evoluir para um câncer. Ok? Então, cicatrização, produção de células, o câncer também vai ser mitose. E outro exemplo importante aqui é o seguinte: depois que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, a gente tem a formação de um ovo ou zigoto, que é uma célula diploide. Então, vamos revisar aqui. O espermatozoide, ele é uma célula germinativa, é um gameta. Se é um gameta, esse gameta, que é o espermatozoide, ele foi formado por qual processo de divisão celular? Eu estou falando do gameta, do espermatozoide. Ele foi formado pela meiose. O óvulo também é gameta, gameta feminino. Esse gameta foi formado por qual processo de divisão celular? Também por meiose. Então, esses dois gametas, eles foram formados por meiose. Então, no caso da espécie humana, o espermatozoide, já que é meiose, ele vai ter metade do número de cromossomos da célula inicial, né? Então, ele vai ter 23 cromossomos. O óvulo, como também é gameta, vai ter metade do número de cromossomos, que também é 23. Então, se os dois se juntarem, se acontecer a fecundação, nós temos a formação de um ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto é o resultado da soma do óvulo com o espermatozoide. Então, quantos cromossomos tem esse ovo ou zigoto? Nesse caso aqui, nós vamos ter 46 cromossomos. Isso aqui, gente, é uma única célula. Só que um bebê, ele é formado por milhões de células. Então, como essa célula, que é o ovozigoto, que já tem 46 cromossomos, como é que essa única célula vai virar um bebê com muitas células?
essa célula tem que se dividir. Então, a partir dela, vão acontecer sucessivas mitoses. Para quê? Para essa célula se multiplicar e formarem várias células para formar o bebê. Então, no processo de desenvolvimento embrionário, né, quando o bebê ele vai se desenvolvendo na barriga da mãe, precisa acontecer várias mitoses. Mas cuidado com isso na hora da prova, com essa questão de formação do bebê e do gameta. Se eu perguntar assim, ó, qual é o processo de divisão celular, qual é o tipo de divisão celular que forma os gametas, espermatozoide e óvulo, vocês vão responder o quê? Meiose, porque os gametas eles têm metade do número de cromossomos da célula inicial. Agora, olha a pergunta. Outra pergunta: qual é o tipo de divisão celular que vai possibilitar o desenvolvimento embrionário? Ou seja, vai possibilitar o desenvolvimento do embrião, do bebê, para a formação do bebê. Aí vocês vão me responder o quê? Mitose. Por quê? Porque vai ser para desenvolver aquele embrião que já está formado. Então, cuidado com isso na hora da prova. E aqui do lado eu só coloquei para representar aqui as células haploides que temos, né, na espécie humana, que é o espermatozoide e o óvulo. Olha aqui, cada um tem 23 cromossomos. Por que é importante eles terem metade do número de cromossomos? Porque na hora da fecundação, eles vão se juntar, né? 23 com 23, no final vai dar um ovo ou zigoto com 46 cromossomos. E é esse ovo ou zigoto que vai se multiplicar por mitose para desenvolver quem? O nosso bebê, ok? Nesse slide eu já começo a entrar nas fases da mitose. Aqui eu coloquei para vocês na ordem, né? Antes de acontecer qualquer tipo de divisão celular, primeiro a célula tem que passar por uma fase de preparação, que eu já expliquei para vocês, que é chamada de intérfase. Só relembrando aí que a intérfase tem 3 fases, G1, S e G2. Assistam a aula anterior, sendo que a fase mais importante da intérfase é a fase do meio, que é a fase S, que representa a duplicação de DNA. Já expliquei tudo isso na aula anterior. Depois que a célula se prepara, depois que ela passa pela intérfase, ela dá início à divisão celular. Só lembrando, quais são as fases da divisão celular da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, basicamente, são essas 4 fases. Então, ó, intérfase é somente a fase de... botar um P aqui, ó. É somente a fase de preparação. Nós temos as fases da mitose. E no final, gente, esse nome aqui, ó, citocinese, não é fase da mitose, não. O que é citocinese? Tá vendo aqui no finalzinho, essa célula aqui que tá querendo se dividir? Ela tá quase se dividindo, ó, quase. Mas por que ela ainda não se dividiu? Porque ela tem que primeiro fazer o rompimento do citoplasma dessas células para poder quebrar e formar 2 células. Então, o que é citocinese? É somente o que? A divisão do citoplasma para a formação de 2 células. Então, é basicamente isso. Citocinese não é fase da mitose, ok? É somente um processo de divisão do citoplasma para dividir uma célula em 2, ok? Então, aqui a gente já entra no processo de divisão celular, começando pela primeira fase, que é a prófase. Pessoal, na prófase, o que acontece? Aqui, hoje eu tenho barbante para explicar para vocês, consegui arrumar. Então, ó, vamos imaginar que isso aqui seja o DNA que está lá no núcleo da célula. O que acontece na prófase, que é a primeira fase? Esse DNA que está solto, que a gente chama, que parece um macarrão, que a gente chama de cromatina, o que vai acontecer? Esse DNA, ele vai começar a se enrolar, gente. Na verdade, esse DNA, ele começou a se enrolar
lá na fase G2 e aqui ele continua a se enrolar. Então, o que que acontece? O material genético, que é o DNA, ele começa a se enrolar naquelas estonas que eu falei para vocês na aula passada. Ele começa a se enrolar e vai formando os cromossomos. Então, aqui, o que que a gente pode dizer? Na número 1 aqui, ó. Os cromossomos, na verdade, gente, o nome mais certo é cromatina, que é um material genético pouco condensado, pouco enrolado, ele é mais solto. E aí, o nome cromossomo é quando ele está mais condensado. Então, cuidado com isso. Mas nas provas, eles falam cromossomo mesmo. Então, os cromossomos, eles começam a se condensar, eles ficam mais enrolados, mais espiralizados. Esses nomes aí são sinônimos, ok? Então, o material genético, ele fica mais condensado. Agora, uma observação importante. Vou fazer primeiro uma pergunta para vocês. O que é mais fácil de ser lido, na sua opinião? O material genético, vamos supor que isso aqui esteja cheio de letrinhas, tá? Lembra daquelas letrinhas? Adenina, timina, guanina, citosina que a gente estudou? Então, vamos imaginar que aqui, ó, nesse barbante, nesse DNA, tenha várias letrinhas, tá? O que é mais fácil para você? Se eu mostrar para vocês o barbante mais solto, na forma de cromatina mesmo, bem mais solto, você vai conseguir ler. Ou se eu condensar esse DNA, se eu enrolar aqui no meu dedo, qual das duas situações vocês vão conseguir ler com mais facilidade? Com certeza, se o DNA tiver mais solto, na forma de cromatina, correto? Então, gente, quando o DNA está solto, ele consegue ser lido com mais facilidade. Então, vamos aqui para o meu exemplo, eu coloquei aqui em cima, ó, o DNA. Vamos supor que nesse exemplo aqui, ele esteja solto, tá? Vamos supor que ele esteja na forma de cromatina. O DNA, quando ele está solto, quando ele está pouco condensado ou quando não está condensado, ele consegue ser lido e aí, gente, todos os processos de formação de RNA podem acontecer. Um dos tipos de RNA que nós temos é o RNA ribossômico. Então, a partir do DNA, eu consigo formar RNA. Um deles é o RNA ribossômico, ok? Esse RNA ribossômico, ele é responsável por fazer uma organela, uma estrutura chamada de nucleolo. Coloquei até aqui embaixo, ó. O que é o nucleolo? Gente, ó, olha para essa imagem aqui. Eu coloquei a imagem de uma célula. Aqui, ó, é o núcleo da célula. E aqui eu vou desenhar uma bolinha para representar o nucleolo, tá? Vou desenhar uma bolinha aqui vermelha para representar o nucleolo. O que é nucleolo? O nucleolo, gente, é uma organela formadora de ribossomo, gente. Ribossomo. E o que o ribossomo faz? Ele faz proteína. Então, olha a ordem. Se o DNA ele consegue ser lido, nós podemos fabricar RNA. Dependendo do tipo de RNA, várias coisas podem acontecer. Mas vamos supor que o DNA forme RNA do tipo ribossômico. Esse RNA ele vai se juntar para formar uma bolinha chamada de nucleolo, que é essa bolinha vermelha aqui que eu desenhei. Só que esse nucleolo, gente, essa bolinha que eu desenhei, ela pode se desfazer em várias bolinhas menores, que são os ribossomos. E aí o ribossomo ele faz o quê? Proteína. Então, aqui embaixo eu coloquei uma outra imagem para ficar mais claro. Aqui nós temos o núcleo. Aqui, nessa bolinha aqui, que aqui eles pintaram de roxinho, é o nucleolo. O nucleolo é feito de quê mesmo? É feito de RNA ribossômico. E aí, o que acontece quando a célula precisa de ribossomo? Esse nucleolo, ele, na verdade, é um conjunto de bolinhas, né? Ele vai se desintegrar, vai virar várias bolinhas menores, que são os
Ribossomos. Tá vendo essas bolinhas vermelhas aqui? Isso aqui é tudo ribossomo. Quem é que forma o ribossomo? É o nucleolo. E quem é que forma um nucleolo? RNA ribossômico. E quem é que forma um RNA ribossômico, assim como todos os outros tipos de RNA? O DNA. Então, cuidado com essa ordem, ok? Então, gente, é isso aqui que acontece. Agora eu pergunto para vocês, o que acontece na prófase? Na prófase, eu falei para vocês o quê? Vamos voltar para esse exemplo. Na prófase, o material genético, que é o DNA, ele começa a se enrolar, a se condensar. E eu falei para vocês que quando o DNA ele começa a se condensar, começa a se enrolar, ele fica difícil de ser lido. Então, olha só, se o DNA ficar difícil de ser lido, se ele está condensado, olha só, eu não vou conseguir ler. Se a gente não consegue ler o DNA, a gente vai ter RNA ribossômico? Também não. Se não tem RNA ribossômico, se não tem nucleolo, como é que a gente vai ter ribossomo? Também não tem. Se a gente não tem ribossomo, como é que vai acontecer a produção de proteína? Também não tem. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que no processo de divisão celular, o que seria isso? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, de forma geral, nós não temos síntese de proteína. Por quê? Porque o DNA ele vai começar a se condensar, essa condensação vai impedir a leitura eficiente desse material genético, não vamos ter nucleolo, consequentemente não vamos ter ribossomo, e no final não vamos ter proteína. Então, não tem síntese de proteína. Ok? Então, nesse processo, a gente já viu que na prófase nós não vamos ter o quê? Nucleolo. Então, esse nucleolo, ó, ele vai sumir, vai se desintegrar, vai desaparecer na prófase. Os cromossomos se condensam, isso aqui a gente já falou. Centríolos vão se afastar para a formação das fibras do fuso. O que isso significa? Gente, tá vendo essas estruturas que estão aqui, ó? Vou circular para vocês. Essas estruturas aqui, primeiro eu vou falar da estrutura que está no meio, que vocês já devem conhecer, que são centríolos. Então, aqui eu tenho 2 centríolos e aqui eu tenho 2 centríolos. Mas essa bolinha que circula esses centríolos, é a região que guarda eles, né? É chamada de centrosomo. É o que vai guardar os centríolos. Então, o que vai acontecer? Esses centrosomos, no início, lá na intérfase, eles estavam juntos, e aí, quando começa a prófase, esses centrosomos, eles vão começar a se afastar. Quando esses centrosomos se afastam, eles vão formando as fibras do fuso. Então, olha, no início, esses 2 centrosomos, eles estavam unidos numa região da célula e aí eles começaram a se afastar. Quando eles começaram a se afastar, vou colocar uma setinha aqui, ó. Eles foram deixando rastro, eles foram deixando o quê? As fibras do fuso. Daqui a pouquinho eu vou falar qual que é a função da fibra do fuso, ok? Então, quando eles se afastam, os centrosomos, a gente tem a formação das fibras do fuso. Tem prova que fala que é os centrosomos que se afastam, tem prova que fala que são os centríolos que se afastam, não importa, porque na verdade os centríolos, eles estão dentro do centrosomo, né? Então, tanto faz. E uma outra coisa também, gente, a carioteca, ela desaparece também. Então, quais são as 2 estruturas que desaparecem na prófase? Importante, nucleolo e carioteca. Se o nucleolo desaparece, a gente não vai ter ribossomo, consequentemente não vai ter proteína. E a carioteca? A carioteca, gente, é essa estrutura aqui, ó. Essa membrana nuclear é o que guarda o núcleo, é o que protege o núcleo, ok?
Essa carioteca aqui, ó, por que que ela vai desaparecer? Primeiro, a célula ela vai se encher de água, então vai entrar água dentro desse núcleo aqui. Se entra muita água, essa carioteca vai acabar se rompendo. Então a carioteca ela vai desaparecer. Aí, por que que é importante a carioteca sumir daí? Porque, gente, o material genético que está aqui dentro, ó, em roxinho, que é o DNA, né? Ele vai precisar se mover na célula. E a carioteca acaba sendo uma barreira para isso. E outra coisa também, tá vendo essas fibras do fuso que foram formadas por esse centrosomo aqui? Essas fibras, elas precisam se ligar no cromossomo depois. Mas se tiver essa carioteca aqui, essa barreira, isso não vai ser possível, né? Como que essa fibra do fuso que está sendo formada vai se ligar no cromossomo aqui de dentro se tem essa carioteca atrapalhando? Não vai ser possível. Então, por isso que a carioteca ela também desaparece. Então, aqui a gente encerra o processo de prófase. Resumão agora. Prófase é a primeira fase da mitose. O que acontece? Condensação dos cromossomos é a primeira coisa. Afastamento dos centríolos, e quando eles se afastam, o fuso vai se formando, né? As fibras do fuso. E quais são as estruturas que desaparecem? Nucleolo e carioteca. Por que que o nucleolo tem que desaparecer? Na verdade, ele desaparece e aí a consequência é que o ribossomo ele para de ser produzido e, consequentemente, não temos mais proteína. E por que que a carioteca precisa desaparecer? Para possibilitar a movimentação do DNA dentro da célula e também para a fibra do fuso poder se ligar nos cromossomos. Ok? Aqui é a segunda fase do processo de mitose, que é a metáfase. Bom, vamos pelo nome, né? Metáfase, meta vem de meio, então é basicamente a fase em que os cromossomos estão no meio da célula. Gente, esse meio a gente chama na biologia de placa equatorial, né? Comparando aí com o globo terrestre, né? Então, metáfase é a segunda fase, os cromossomos vão estar no meio da célula, na nossa placa equatorial. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que na prófase, que foi a primeira fase, que os centrosomos, eles estavam se afastando? Na metáfase, eles já vão estar onde? Um em cada lado, um em cada polo da célula. Então, ó, tá até aqui, ó, um centrosomo fica de um lado e o outro centrosomo fica do outro. Tem provas que dizem que são os centríolos. Por quê? Já falei, porque o centrosomo, na verdade, ele guarda os centríolos, então, tanto faz. Então, eles já vão ficar nos polos da célula. Uma outra coisa também, lembra que eu falei das fibras do fuso que eles vão formando? Essas fibras aqui, gente, elas vão se ligar onde? Nos cromossomos que estão no meio da célula. Só que essas fibras, elas vão se ligar numa região do meio do cromossomo, que é chamada de centrômero. Professora, é muito nome, nunca vi uma coisa dessa. Gente, eu fiz aqui, na verdade eu pedi uma pessoa para fazer para mim enquanto eu gravava a aula. Esse X gigante é um cromossomo. Tá vendo essa bolinha do meio aqui, ó? Eu tentei desenhar, mas não ficou muito bom. Tá vendo essa bolinha do meio verde aqui? Essa bolinha do meio, ela é chamada de centrômero. É aqui que a fibra vai se ligar, que são aquelas linhas, né? Então, várias linhas vão sair do centrosomo e a linha, que é a fibra do fuso, vai se ligar no centrômero do cromossomo. Então, vai se ligar aqui, ó. Então, vai ter uma fibra aqui e uma outra aqui, ok? Então, é isso aqui que vai acontecer na metáfase.
E aí, gente, o que que vai acontecer? Tá vendo esse centrômero que eu falei para vocês, que é a bolinha verde? O que que acontece? Esse centrômero, ele vai se duplicar. Então, o que que acontece na metáfase? Duplicação de centrômero. Porque na próxima fase, esse cromossomo ele vai precisar se dividir. Vou explicar daqui a pouquinho, vocês vão entender. Então, na metáfase, é como se... Deixa eu desenhar aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente tenha um cromossomo, tá? E aqui, ó, essa bolinha do meio, que eu até falei na primeira aula, né? Pra gente contar o cromossomo, a gente conta a bolinha do meio. Essa bolinha do meio é o centrômero. E aí, gente, o que que acontece? Esse centrômero, por que que a gente vai precisar duplicar ele? Porque na próxima fase, que é a anáfase, esse cromossomo ele vai se dividir ao meio. Então, eu vou até mudar a cor da minha caneta aqui, ó. Pegar a cor azul. Quando a gente divide esse cromossomo ao meio, ó, a gente vai dividir o centrômero também. Então, por isso que ele precisa se duplicar antes para poder se dividir na anáfase, ok? Então, na verdade, aqui, depois de ser duplicado, a gente vai ter um centrômero para esse cromossomo e um outro centrômero para o outro cromossomo. Calma que a gente vai chegar lá. Vou voltar aqui para minha caneta. Então, ó, duplicação de centrômero, que é a bolinha do meio. E uma outra informação aqui, ó, máximo grau de condensação. O DNA, ele vai estar em máximo grau de enrolamento. Ele vai estar tão enrolado, mas tão enrolado, tá muito enrolado, que a gente vai conseguir ver eles no microscópio. E, através disso, se a gente consegue enxergar eles, né, de uma forma mais eficiente, a gente consegue montar o cariótipo de um ser vivo. Ou seja, a contagem de cromossomos, quantos cromossomos ele tem, né, esse ser vivo. E aí é bom para a gente poder analisar se a pessoa tem algum cromossomo alterado, se tem alguma síndrome. E esse assunto vocês vão estudar lá no 3º ano, ok? Então, resumindo, a metáfase é a segunda fase do processo de divisão celular. Meta vem de meio, cromossomos no meio da célula. Esse meio também é chamado de placa equatorial. Os centríolos já estão nos polos da célula. As fibras do fuso já estão ligadas no cromossomo. Na verdade, elas estão ligadas no meio do cromossomo, da bolinha, que é o centrômero. Esse centrômero ele vai se duplicar, já vai ficar preparado para se dividir. E os cromossomos eles estão em máximo grau de condensação. E aí é possível a gente fazer o cariótipo do ser vivo. Próxima fase, anáfase. Ana, na biologia, significa separação. Então, gente, o que que vai acontecer na anáfase? De uma forma bem fácil aqui, ó. Olhem aqui para o meu cromossomo. O centrômero já está duplicado, né, que é a bolinha verde, já foi duplicado lá na metáfase. E aí, o que que acontece na anáfase? Ana significa o quê? Separação. Então, vamos separar esse cromossomo aqui, ó. Vamos separar ele. Peguei uma tesoura. Vamos separar ele aqui, ó. Isso aqui é o processo de anáfase. Ana significa separação. Gente, uma pergunta para vocês. Tá vendo que eu dividi esse cromossomo, e ficaram 2 bracinhos? Isso aqui cai muito em prova. Qual é o nome, gente, desses bracinhos aqui, desse cromossomo que acabou de ser dividido? O nome desses bracinhos são chamados de cromátides irmãs. De novo, cromátides irmãs. Por que irmã? Porque veio do mesmo cromossomo, ó, por isso que é irmã. Então, ó, o centrômero, essa duplicação aqui aconteceu na metáfase. E o que que acontece aqui na anáfase agora? Ele é dividido, tá? Então, aqui acontece a divisão
divisão dos centrômeros. E a separação de quem? Das cromátides irmãs. Então, é basicamente isso que acontece na fase de anáfase, ok? Na telófase, telófase é a última fase do processo de divisão celular e é basicamente, gente, o contrário da primeira fase, que é a prófase. Então, telófase é o contrário da prófase. Então, para você acertar telófase, você tem que conhecer o processo de prófase. Vamos relembrar? O que acontece lá na prófase? O material genético ele se condensa, a carioteca e o nucleolo, eles desaparecem. Então, tudo que acontece lá na prófase, na telófase vai ser o contrário. Ou seja, o material genético ele vai se descondensar, as proteínas elas voltam a ser produzidas, o nucleolo e a carioteca elas vão reaparecer. Então, na telófase a gente vai ter nucleolo e carioteca. Então, é o contrário. E no finalzinho também, para a gente dividir uma célula em duas, nós precisamos dividir esse citoplasma aqui para formar duas células. Então, o nome desse processo não é fase da divisão celular, é só um processo de conclusão mesmo. Aqui, ó, conclui o processo de divisão celular, ou seja, é uma divisão do citoplasma que vai dividir a célula em duas, ok? Então, gente, é basicamente isso, o processo de divisão celular por mitose. E aí, na próxima aula, a gente entra em meiose. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim pelo WhatsApp, que a gente pode conversar melhor, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.